Graça e paz, povo de Deus. Nós estamos aqui em mais um estudo bíblico da série de estudos bíblicos Tempos Finais, a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão Sérgio Oliveira, uma alegria muito grande estar aqui apresentando essa série de estudos bíblicos para vocês, todos vocês aí que nos acompanham pelas redes sociais. Então, você que já acompanha desde a introdução do primeiro, segundo, terceiro capítulo dessa série, hoje nós vamos estudar sobre basicamente uma introdução do Apocalipse, para a gente conhecer melhor, saber como estudar o Apocalipse, saber os símbolos proféticos, tá certo? Até hoje a gente já vem recapitulando desde o livro de Mateus, capítulo 24, 25, passando pelas epístolas do apóstolo Paulo, e hoje chegamos finalmente ao livro do Apocalipse. Mas antes, é preciso entendermos um pouco o que é o Apocalipse, para que foi escrito o Apocalipse, o que é a revelação do Apocalipse, para quem é essa revelação e qual é a vantagem, qual o entendimento, qual a promessa que o povo de Deus recebe ao estudar o livro do Apocalipse. Então já peço para você, já consultar também os outros estudos do 1, 2, 3, nas nossas redes sociais. Estou no YouTube, canal Sérgio Oliveira, temas bíblicos, também no Instagram, Sérgio Oliveira, _TB, também que significa temas bíblicos. Também no Facebook como Sérgio Oliveira. Então, eu peço para você muita atenção nesse estudo, é o vídeo 8, a parte 8, tá certo? Depois vamos fazer 9, 10, também dentro da questão do livro do Apocalipse, do livro de Daniel e também outros livros proféticos. Então vamos hoje estudar sobre os símbolos, como entender o Apocalipse através dos símbolos. Por quê? Porque o Apocalipse, ele traz a simbologia, para que através dessa simbologia nós possamos entender os códigos proféticos. Porque o Apocalipse, o anjo deu ao apóstolo João, primeiro Deus mandou o anjo, Jesus Cristo, através desse anjo ele levou a João escreveu o livro do Apocalipse. Como também existe simbologia no livro de Daniel e outros livros proféticos. Nós vamos falar mais nesse estudo, nessa série de estudos, sobre mais o livro do Apocalipse de Daniel, mas vamos ver também outros livros, tá certo? Então a gente vai ver aqui na lousa, a gente vai ver aqui alguns símbolos, ao qual nós temos o norte, para que possamos estudar melhor o livro do Apocalipse. Mas antes, vamos abrir aqui nossas Bíblias, glória a Deus, vamos abrir as nossas Bíblias, aqui no livro do Apocalipse, capítulo 1. Aí a gente vai ver, aqui fala do título, do autor, o assunto do livro, e também o que nós ganhamos, através dessas promessas, através desse estudo, como o Senhor nos olha, como podemos subir de nível espiritual e no conhecimento, crescendo na graça e no conhecimento, pelo esse estudo do Apocalipse. Como o povo de Deus se prepara melhor para os acontecimentos proféticos, para a volta do Senhor Jesus Cristo e estarmos de pé naquele grande dia. Abra comigo no livro do Apocalipse, a partir do capítulo 1. Verso 1 nos diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Então veja que a revelação do Senhor Jesus Cristo, Apocalipse, Apocalipse, a revelação, a palavra que revela, a palavra que traz acontecimentos futuros, mas também que já para nós já aconteceram no passado, presente e acontecerão no futuro. Apocalipse, ou seja, em outras palavras, Apocalipse significa para longe de, para longe de, ou seja, para longe de que ele diz, para longe das sombras, ou seja, e se aproxima da luz que revela a palavra da verdade, tá certo? Então o Apocalipse, ele também foi dado a João nesse sentido, no sentido da revelação da verdade, os acontecimentos futuros e principalmente a preparação do povo de Deus, porque a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe, por isso que é necessário a profecia. A Bíblia diz aqui, que ele enviou pelo intermédio do seu anjo. Então o anjo veio até quem? Até João, notificando a João. No verso 2 diz: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então aqui o Senhor testemunhou, deu ao anjo, o anjo levou a João e João escreveu e chegou até nós hoje. Porém, essa palavra está revelada apenas para aqueles que realmente examinam de verdade, aqueles que realmente querem examinar com profundidade. Aí é revelado. Não só ler, mas realmente examinar.
A palavra de Deus diz aqui no verso 4, no verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, o povo de Deus é bem-aventurado, eu sou bem-aventurado, bem-aventurado é feliz. Você também é feliz, você também é bem-aventurado por estar comigo, acompanhando essa série de estudos e entendendo e se preparando cada dia mais, subindo o seu nível espiritual, se preparando, se consagrando ao Senhor para este grande dia. E o Senhor quer homens e mulheres valentes e fiéis nessa obra, para que com Ele estejam de pé naquele grande dia, esperando a grandiosa volta do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui diz que é bem clara. Quem são os bem-aventurados? São aqueles que leem, ou seja, nós estamos lendo, estamos examinando. Aqueles que ouvem, ou seja, ouvem a voz do Espírito, ouvem a palavra, mas também aqueles que guardam as coisas que estão escritas nessa profecia. Amém? Glória a Deus. Então nós tenhamos que ter a cada dia essa intrepidez, né? De entender, de fazer, de acontecer, de trabalhar no sentido da revelação do Apocalipse, examinando com a profundidade de coração e de mente, tá certo? Para que possamos entender essa verdade. Abraça essa verdade com causa, abraça essa verdade mesmo com ímpeto, tá certo? E aqui no verso 4, ele fala das 7 igrejas, né? Cada igreja representa um período profético, um período dentro da história. E hoje, né, não vai dar tempo de nós estudarmos nesse estudo todas as igrejas, mas o norte que nós temos das igrejas que representa um período profético e que nós estamos na igreja de Laodiceia, né? Vamos aqui para a igreja de Laodiceia. Ele manda a carta às igrejas, né? Aqui, a carta à igreja Laodiceia. Eu vou ler só a carta no nosso tempo hoje. Por isso que é importante nós termos o alerta. Por isso que é importante a igreja não se acomodar. Aqui na igreja de Laodiceia nós vamos ver que ele fala de uma igreja acomodada, uma igreja que tem tudo, mas está acomodada, não quer ler mais a Bíblia, não quer examinar, não quer sair para fazer o trabalho missionário, né? Se acomoda só na igreja porque já tem tudo, já tem boas condições, igrejas grandiosas, mas que não tem o amor, o verdadeiro amor para fazer o trabalho na obra de Deus. Então é preciso esse alerta para todos nós. Não podemos nos acomodar, temos que trabalhar. Aqui no verso 14 do capítulo 3 de Apocalipse, acompanhe comigo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Quem deras fosse frio ou quente. Está vendo o perigo? A Bíblia diz que Jesus Cristo conhece as nossas obras. É a igreja de agora, é a igreja contemporânea, é a igreja que nós estamos vivendo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo conhece as nossas obras. Porém, nem somos frios, nem somos quentes. Né? Aí aqui diz, ó, quem dera fosse frio ou quente. Ou você é frio ou você é quente. Você está no meio, está na condição pior, condição deplorável. Ou seja, nem é frio, nem é quente, nem sabe nem o que a pessoa é, que a igreja é. Então devemos ficar atentos para que essa profecia não se alastre por toda a igreja, porque já foi revelada. É assim que está a condição da igreja. Mas ele diz aqui, ó, tem jeito para nós, tem jeito para a igreja de Laodiceia. A Bíblia diz, ó, assim porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Ou seja, quando você bota uma água morna, que não é quente nem é frio, você vomita, você não aguenta beber aquela água. Você aguenta beber uma água gelada ou beber uma água quente, mas morna não. Então é assim que está acontecendo. Infelizmente é a condição que está a igreja de hoje. A igreja que tem tudo. Tem internet, tem carro, tem ônibus, tem todo um aparato, um sistema na igreja, mas falta o quê? Falta o amor, que é o principal, amor às almas, amor em pregar a palavra, amor em viver a palavra de Deus. Mas nós podemos mudar esse quadro. O Apocalipse diz que podemos mudar esse quadro. Como? Vamos ver aqui. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, segue nu. Felizmente, a igreja pensa que porque tem tudo hoje, ela se acha superior, mas não. Ela se acha capacitada, ela se acha que está fazendo a vontade de Deus, mas não. A Bíblia diz que engana-se você. Nós temos que ter as ferramentas. Não é proibido a gente ter as condições na igreja, uma igreja bonita, bem adornada, para receber os nossos irmãos, receber os nossos parentes. Não é isso que Deus está dizendo. A Bíblia diz que Deus está dizendo que tenha isso, mas tenha o principal, que é o amor às almas, que
que Deus deu. Ele diz, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Assim ele diz para nós também. Assim ele diz, prega o evangelho, leva essa verdade. E as pessoas acomodadas em fazer o trabalho missionário, fazer o trabalho do ID. É isso que Deus está puxando a nossa orelha, para que a gente deixe de acomodação e vá levar essa verdade. A palavra de Deus diz, aconselho-te. Agora vem o resultado que é para nós atentarmos para essa palavra. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então é preciso tudo isso, né? É preciso o quê? Vestes brancas, é preciso ouro refinado pelo fogo, é preciso cobrir a vergonha da nudez e o colírio para ungir os olhos, colírio do Espírito Santo de Deus. É preciso tudo isso. A igreja tem que abraçar essas ferramentas que Deus está dando. Tenha as condições. Você prospera, você trabalha, você luta para ter boas condições, semear na igreja e vamos prosperar cada vez mais. Mas não esqueça de fazer o trabalho missionário. Não esqueça do seu vizinho, de pregar a palavra. Não esqueça de pregar a verdade, principalmente de viver essa verdade. A palavra de Deus aqui nos diz, que ungires os olhos a fim de que veja. É preciso que a igreja enxergue. Às vezes a igreja está cega. Está cega. Então o Apocalipse ele fala disso. Mas vamos ver aqui. Esse é um alerta geral para toda a igreja mundial. Não é só na minha geografia, não é só em outras geografias, não. É no mundo todo. É preciso que a igreja tenha um sinal de alerta. É preciso que a igreja faça uma reforma íntima. Nós temos que ter a reforma íntima. O judeu, lá no país dele, lá em Israel, ele tem o Yom Kippur. Que é o Yom Kippur? É um dia no ano, ele faz a purificação, era feita a purificação do santuário. Então essa purificação, todo judeu ele tinha que se humilhar a Deus, toda a congregação. É dia de humilhação, é um sábado de humilhação. E toda a igreja se humilhava, pedia perdão a Deus dos seus pecados, perguntava onde é que estava errando, onde é que podia acertar. Nós também temos acesso ao Pai, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, para pedir perdão, para saber, meu Deus, onde é que eu estou errando, onde é que eu posso acertar, onde é que eu posso vencer. É isso que nós temos que fazer. É um alerta para nós, a palavra de Deus aqui na igreja de Laodiceia. Verso 21 diz, aliás, verso 19, né? Eu repreendo e disciplino a quantos amo, pois zeloso e arrepende-te. Então ele repreende e disciplina a quantos ele ama. Se você é filho, Deus te disciplina. Deus ele não disciplina o bastardo. Aquele que não é dele, ele não disciplina. Mas se você é filho, receba a disciplina. Se eu sou filho e eu recebo a disciplina. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Nós temos que todo dia eu acordando, fazer uma reforma íntima. Meu Deus, estou andando bem contigo, como é que eu estou? Estou te agradando? Estou sendo um exemplo para o meu próximo? Estou sendo um exemplo para a minha igreja? Estou andando nos caminhos? Você errou, você vacilou? Deus te dá uma nova chance. Do jeito que a roda gira para baixo, a roda gira para cima também. Vai depender de você se humilhar a Deus. A Bíblia diz, se meu povo se humilhar e me buscar de todo o seu coração, eu dos mais altos céus ouvirei e sararei a vossa terra. Está certo? 2 Crônicas 7,14, se não me engano. Então faça isso. A Bíblia diz aqui, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, abra a porta do seu coração e da sua mente para o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus, que Deus vai te honrar. Honra ao Senhor. Dê honra a quem tem honra. Honre a unção e a unção te honrará. É isso que nós temos que fazer cada dia. É honrar, é honra, falta honra. Honre seu pai e sua mãe. Ande nos caminhos corretos. Essa é a verdade que nós devemos fazer todos os dias para nos santificarmos cada vez mais a Deus. E a Bíblia diz que quem é santo permaneça santo, fique mais santo ainda. Porém o imundo vai continuar sujo, porque não quer se arrepender das más obras. A Bíblia diz aqui, no verso 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa foi a revelação profunda para a igreja de Laodiceia, aqui no livro de Apocalipse. Nós temos que nos aproximar mais de Deus, comunhão, oração, jejum, trabalhar na igreja com amor. Não é para agradar homens, não. Faça pelo Senhor Jesus Cristo e honre o seu pastor. É assim que nós devemos fazer. Honrar os homens de Deus.
Hoje em dia as pessoas não honram mais os homens de Deus, é uma falha muito grande. Existe sim homens de Deus na terra, existe mulheres de Deus na terra, pessoas fiéis, pessoas dedicadas na oração, no jejum, no trabalho missionário, no trabalho da obra de Deus. Existe sim. Seja uma pessoa dessa. O apóstolo Paulo disse, sejam imitadores de mim, porque eu sou de Cristo. Homens de Deus hoje, pastores, apóstolos, mulheres de Deus, jovens de Deus, diz, sejam imitadores de mim, porque eu sou de Cristo. Devemos ser sim, imitadores do que é bom, do que é certo, do que é em retidão a Deus. Amém? Glória a Deus. E ele diz aqui, ao vencedor. Aí você diz, irmão Sérgio, o que nós vamos ganhar com tudo isso? Pedro disse, né? Pedro perguntou, Senhor, no teu reino, o que nós vamos ganhar? O que nós vamos fazer? E Jesus Cristo prometeu várias coisas. Não só nesse reino, mas não só no reino eterno, mas aqui ainda vocês terão 100 vezes mais. É crer, meus amados. Crer. E você veja quando foi lá em Pentecostes, as pessoas vinham aos pés dos apóstolos depositar, né, seus bens aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque as pessoas entendiam que ali era de Deus, ali era o início da igreja. A igreja cristã estava iniciando a nova aliança, o pacto da nova aliança. Tinha que ser pregado a várias nações a partir dali de Jerusalém, para todos os confins da terra. Então, ele disse, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém? Essa é uma grande promessa. Já pensou? Nós, homens e mulheres de Deus, a igreja fiel e verdadeira, sentar-se também nos tronos. Nós vamos ver essa promessa mais na frente, quando nós estivermos estudando Apocalipse capítulo 20, onde ali a Bíblia diz que somos reis e sacerdotes para com Deus, e ali foram estendidos tronos, para que possamos assentar e julgar aqueles que não andaram retamente. Já pensou? Maravilha! Mas como nós podemos julgar? Pela palavra. Por isso que é preciso eu e vocês examinarmos a palavra todos os dias. Amém? Glória a Deus. Então, apenas nessa introdução dessa palavra muito importante para a igreja, e agora nós vamos ver um pouco sobre os símbolos proféticos. Ao adentrarmos no Apocalipse, a gente viu aqui que há promessas. O Senhor Jesus Cristo levou ao anjo, o anjo levou a João, João escreveu, João estava na ilha de Patmos. João não estava em condições tão favoráveis, mas mesmo assim ele escreveu o livro do Apocalipse. E a palavra de Deus aqui diz que ele vai trabalhar muito com simbologia. Devemos entender essa simbologia. Por quê? Que Deus ele usou essa simbologia para que os inimigos da época, que perseguiam a igreja, como antes também, e hoje também, no futuro também, não soubessem decifrar verdadeiramente o que diz o Apocalipse. Porque aqui fala de certos poderes da terra. E se esses poderes identificassem que eram eles, né, eles poderiam, naquela época, destruir o livro do Apocalipse. Então, por isso que o Apocalipse foi preservado e é preservado até hoje, e só entende quem realmente pega a unção espiritual do Senhor Jesus e também examina as suas escrituras. Amém? Glória a Deus. A gente vai ver aqui, agora, a tabela profética dos símbolos, para que possamos adentrar, como já vimos aqui a introdução, de início, estudando o livro do Apocalipse. Apocalipse fala dessa simbologia profética, e quando nós nos deparamos com os símbolos, devemos entender o que significa, tanto espiritualmente como literalmente, tá certo? Dentro daquela profecia. Então vamos começar aqui com alguns símbolos, né? Quando ele fala de anticristo, né? Anticristo, nós vamos ver, nós já tivemos um estudo 6, falando sobre o anticristo, e nós vamos também daqui para lá, a partir desse estudo, nós vamos ver mais coisas, características, fundamentos, questões sobre o último anticristo. Por que eu falo o último anticristo? Porque os anticristos já operam, né? Lá na carta de João ele diz que os anticristos já estão no nosso meio, já operam. Porém, o último anticristo vai ser o que vai preceder a volta do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, tem que se revelar o iníquo, o filho da perdição, antes que o Senhor Jesus Cristo volte. Então, anticristo, também, quando ele fala de anticristo, também ele fala também de joio. O que é o joio? O Senhor Jesus disse uma parábola que ali naquele campo, né, quando aquele homem do campo dormia, veio um e semeou joio no meio do campo. E assim, quando nasceu o trigo, o joio também nasceu. Aí os discípulos disseram, Senhor, quer que arrancamos o joio? Ele disse, não, para que o trigo também não seja arrancado. Então nós vamos ver aqui a questão do anticristo, a simbologia do joio, e também do ímpio e do iníquo. A Bíblia fala,
anticristo, joio, ímpio, iníquo, fala bode, né? Tem o bode e as ovelhas. As ovelhas são de Jesus Cristo. O bode, os bodes, não são de Jesus Cristo. É uma simbologia que o Senhor Jesus Cristo usa, né? Então ele fala também do iníquo, fala também do ímpio, tá certo? O significado, que são contra Cristo. Ou seja, são os perdidos. São as pessoas que são contra. Todas essas pessoas que se encaixam nessa posição de joio, de ímpio, né? de Belial, na questão do iníquo. Todas essas características são de pessoas que são contra Jesus Cristo. Ou seja, são perdidas. Até elas se converterem, elas são perdidas. Mas no momento, se elas, daqui para frente, decorrer da vida delas, aceitarem Jesus Cristo como seu único e legítimo Salvador, aí elas passam a ser pessoas salvas em Cristo Jesus. Amém? Você pode aí pegar essa referência em 1 João 2,18, Judas capítulo 15, né? Todo o livro de Judas, a epístola de Judas, quer dizer, Mateus 3,24. São as referências que nós temos para estudarmos esses símbolos, né? E outras referências também na Bíblia, mas aqui eu falo dessas referências, tá certo? Os capítulos e versículos. Quando a Bíblia fala de animal, né? Lá no livro de Daniel, o rei, ele teve a visão de 4 animais muito ferozes, né? Depois a gente vai estudar com mais clareza. Ele teve a visão de leão, do leopardo, do urso, e também um grande animal terrível e espantoso, que era como se fosse uma mistura de animais, né? Parecia com um dinossauro, tá certo? Então, quando a gente vê animal na Bíblia, o que significa? Significa rei ou reino, ou poder na terra. Ele fala de bestas feras. As bestas feras do campo, lá no Antigo Testamento, na Nova Aliança fala, besta fera no Apocalipse, significa um poder na terra, tá certo? Ou um poder pequeno, ou médio, ou grande, mas é um poder, né? Ou seja, significa um reino, significa um país, significa um poder político, ou social, ou religioso. Então significa isso aí. Agora, quando a gente lê o contexto do Apocalipse, a gente vai entender o que realmente é aquele animal, simboliza, significa aquele animal no livro do Apocalipse e em toda a Bíblia, tá certo? De acordo com o contexto. A referência está em Daniel, capítulo 7, no verso 3, também no verso 17 e verso 23, tá certo? Quando a gente vê a simbologia de uma mulher, né? A mulher virtuosa, tem a mulher virtuosa, tá certo? A mulher que edifica a sua própria casa, tem aquela mulher que destrói, tem a mulher a noiva do cordeiro, tá certo? Várias referências para a mulher, né? A primeira mulher, Eva, e assim por diante. Então, quando a gente tem a mulher virgem, tem a mulher virgem também, e a mulher meretriz, ou seja, a mulher que é prostituta. Então, a Bíblia vai trazer essas referências, principalmente no livro do Apocalipse. Então, quando a gente estuda o contexto, a gente vai encaixar dentro da chave bíblica o que é que significa aquela simbologia de mulher. O Apocalipse fala da mulher vestida de sol, né, com a lua debaixo dos seus pés. Então a gente vai ter que entender o que é isso. O Apocalipse fala que a mulher está sentada em uma besta fera com um cálice de vinho na mão. Então a gente também tem que entender o que é isso. Tá certo? Então a gente entende através dos símbolos e estudando todo o contexto do Apocalipse e da palavra de Deus e pedindo o discernimento espiritual do Senhor. Então aqui significa também o quê? Mulher significa igreja. Ou uma igreja sem mácula, ou uma igreja pura, uma igreja virgem, uma igreja que não se prostituiu com deuses estranhos, ou um povo, né, que não se prostituiu com deuses estranhos. Não foi o caso, né, vamos trazer aqui um exemplo no Velho Testamento, o caso do povo judeu. Deus diz, não se misture com outros povos. Deus diz, não tenha atitudes como os outros povos eles tiveram. Ou seja, deixar de ser um povo, né, uma igreja, né, uma mulher virgem, virtuosa, para se prostituir com deuses estranhos, tá certo? Então a Bíblia fala, então essa referência também está em Apocalipse, e ela traz também no contexto de hoje, para a igreja de hoje, tá certo? Não se engane. O que aconteceu com o povo de Israel, acontece também com o povo gentil, Israel espiritual de Deus, da mesma forma, se errar continuamente no pecado. Então a Bíblia fala que mulher, a simbologia da igreja pura, ou uma igreja que se prostituiu com outros povos, com poderes civis ou religiosos. O que simboliza a igreja dentro do livro do Apocalipse? A gente vai ver isso aí depois, né? Então, você consulta Gênesis 3,15, Efésios capítulo 5, 23 e 32 e Apocalipse capítulo 17, no verso 4.
Amém? Vamos ver aqui. Também, quando o Apocalipse fala de água, tá certo? Do Apocalipse fala de água, também é a referência de mar, rios, tá certo? Simboliza povos, ou seja, gente, muitos povos, simboliza nações. Essa referência está em Apocalipse capítulo 17, verso 15, certo? Essa referência. Então, você vai anotando aí as referências que vai passando aqui no quadro, você vai anotando aí as referências, tá certo? Quando a Bíblia fala de um dia, esse um dia, ele pode significar um ano, ele pode significar também a eternidade. A gente vê isso lá em Apocalipse capítulo 20, e a gente vê isso também em Salmos, né? E vê também no livro na Epístola de Pedro, que ele diz: um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, se lá para Deus não existe tempo, etapa de tempo, porque lá não tem sol nem lua, né, na eternidade, lá no mundo espiritual, tá certo? Lá é um tempo eterno. Então, quando ele diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, então é um tempo eterno. Tá certo? Ele tem que ter essa referência também. E pode simbolizar também como um dia literal, que significa um ano. Tá certo? Ou um dia literal, ou um ano literal. Dentro da profecia bíblica, um dia é um ano. Tá certo? E a contagem de profecia bíblica é contada como 360 dias, não 365, né? Que é a contagem da profecia bíblica. Depois a gente vai ver isso aí mais na frente. Tá bom? Essa referência está em Ezequiel, por isso que ele diz: um dia te dei para cada ano, né? Essa referência está lá em Ezequiel, capítulo 4, 6 e 7, Números 14, 34. Você depois consulta aí, como está passando aqui no... Pode ver se a mão está passando aqui no quadro também. Apocalipse fala de ventos. Quando ele fala de vento, quando ele fala de tempestade, né? Ele está falando também de guerras, tá certo? Você pode ver essa referência em Jeremias, capítulo 51, do verso 1 ao verso 5. Depois você consulta lá essa referência. Ele fala de guerra, né? Os ventos de contenda, as guerras, os 4 pontos cardeais do mundo estão segurando os ventos de contenda até que seja dada a ordem para ele soltar os ventos de contenda na grande tribulação. A gente vai entender o que é isso aí. Chifres, quando o Apocalipse fala de chifre, né? O que ele quer dizer? Significa também um poder, um rei. Significa também um poder, ou um rei, ou um reino, certo? O profeta Daniel viu uma ponta pequena subindo, né? Um chifre subindo. Desse chifre, dessa ponta pequena que é um chifre, saía, né, um semelhante como um homem, tá certo? Que era esse chifre, né? Isso significa o quê? Poder, rei ou reino, também uma referência muito parecida com o animal, né? Só que aqui ele está falando dentro do contexto de chifre, né? Apocalipse capítulo 17, 2, Daniel 8, 21 e 22 e 7, 24. Depois você vê lá essa referência também. Então ele fala de tempos, né? É a aproximação de um dia também, tempos ou anos, né? Tempos ou anos, está em Daniel capítulo 11, verso 13. Ele fala um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, né? Um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, é meio ano. Então fazem 3 anos e meio. 3 anos e meio também é uma referência do ministério do Senhor Jesus Cristo na terra, que foram 3 anos e meio. Tá certo? Então você também já vai anotando. Quando ele fala de dragão, né? O dragão é uma referência muito conhecida no mundo todo, que o dragão simboliza quem? Simboliza Lúcifer, né? Simboliza Satanás, o acusador, simboliza o diabo, né? A grande serpente chamada diabo, tá certo? Aí em Apocalipse capítulo 12, no verso 9, tá certo? E cordeiro, né? Quando a Bíblia fala do animal cordeiro, nós sabemos que ele simboliza o Senhor Jesus Cristo. Como também o leão da tribo de Judá é uma referência, um título do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então cordeiro, você vê lá em João capítulo 1, 29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Glória a Deus. Então a gente vai ver aqui, vamos ver aqui também, cauda. Quando fala de cauda, a cauda do dragão, né? Simboliza falsos profetas ou anjos caídos. Aqueles anjos que um dia andaram com Deus, estiveram na presença de Deus, mas como diz lá na epístola de Judas, né? Deixaram o seu estado original. Então são anjos caídos, tá certo? Se transformaram em demônios, né? A Bíblia fala que são também falsos, simboliza também um falso profeta. Está em Apocalipse 12, 4 e Isaías 9, 15, tá certo? Estrelas também da mesma forma, né? Fala de cauda, as estrelas que arrastou a terça parte do céu, como fala lá em Apocalipse capítulo 12. Estrelas também,
tem duas referências, tanto pode ser do bem ou do mal, ou seja, são mensageiros, tá certo? Tá certo? Quando vê uma estrela, são mensageiros, são anjos, são mensageiros. Você vê lá em Apocalipse 12:4, anjos, Daniel 12:3, também simboliza os pregadores, né? São estrelas, são pregadores, também na palavra pode simbolizar como estrelas, tá certo? Vai de acordo com o contexto, se é usado para o bem ou para o mal, vai depender muito disso aí também. Apocalipse significa revelação, então Apocalipse capítulo 1, verso 3. Amém? Glória a Deus. Então aqui foi alguns símbolos, tem mais, né? Depois a gente vai ver, são alguns símbolos que nós passamos aqui, para que possamos ter uma boa compreensão daqui para frente do livro do Apocalipse. Amém? Glória a Deus. E depois você anota, depois você revisa mais uma vez esse vídeo, para que você possa entender aí a simbologia profética. Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o irmão Sérgio Oliveira, e aqui no vídeo 8 nós falamos sobre a revelação do Apocalipse, tá certo? Para que possamos entender melhor a verdade sobre esse estudo, sobre a volta do Senhor Jesus nos estudos tempos finais. Lembrando, você curte, compartilha, comenta também a partir desse assunto, dentro desse assunto, aqui também nos comentários que vai ficar quando a gente postar nas redes sociais. Você comenta, faz uma pergunta, pode também entrar no meu direct, tá certo? Fazendo alguma pergunta, lançar alguma pergunta, e nós estamos aqui, na medida do possível, pela graça do Senhor Jesus Cristo, respondendo dentro desse tema, tá certo? Dentro desse tema sobre o Apocalipse e os símbolos proféticos. Amém? Glória a Deus. Então até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.